Meus amigos, escutem com atenção. Este momento pode mudar tudo em sua vida. Chega um momento para cada um de nós, quando precisamos fazer uma escolha, continuar perseguindo o barulho deste mundo ou sintonizar nosso coração à voz suave de Deus. A vida é cheia de distrações. O mundo nos chama para seguir suas promessas de felicidade rápida e satisfação instantânea. Porém, o mais profundo desejo de nossas almas, o que realmente nos traz paz, não se encontra no ruído incessante à nossa volta. Está na quietude, na reflexão silenciosa diante de Deus. Deixe-me te dizer algo importante, a decisão mais poderosa que você pode tomar. A escolha que mudará a sua vida é desviar seus olhos e sua mente das distrações e fixá-los em Deus. Em um mundo que grita, em uma sociedade que nos empurra para agir e reagir o tempo todo, o silêncio não é fraqueza, ele é a verdadeira força que vem de Deus. No meio do caos, encontrar o silêncio é encontrar o poder divino. A Bíblia nos ensina em Salmos 4, 6, 1, 0, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O verdadeiro poder não está em ser visto ou ouvido, mas em ser capaz de se aquietar diante de Deus e confiar que Ele é soberano sobre tudo. Deus não nos pede para gritar, para lutar por nossa própria defesa. Ele nos chama para a quietude, para a confiança plena em sua providência. O Senhor é quem luta por nós. E é quando estamos em silêncio diante dEle que vemos sua força se manifestar. Se você quer ser fortalecido, deve aprender a fazer uma pausa. Não uma pausa para fugir da realidade, mas para focar em aquele que é a verdade e a vida. Se você deseja ter um impacto verdadeiro, deve aprender a ouvir mais do que falar, a esperar mais do que agir. É no silêncio que você se prepara para ser usado por Deus de maneira poderosa. Então, meu amigo, faça essa escolha hoje. Decida focar em Deus e desviar sua atenção do mundo ao seu redor. Quando você fizer isso, verá a transformação começar a acontecer em sua vida. O silêncio diante de Deus não é um vazio, é um espaço onde sua presença pode agir e moldar seu coração, e é aí que sua verdadeira jornada começa. Dúvida ou insegurança, não há espaço para isso quando você está em silêncio diante de Deus. O mundo nos ensina que a verdadeira grandeza está em ser visto, ser ouvido, em estar sempre no centro das atenções. Nos dizem que devemos lutar por reconhecimento, que o sucesso está na fama, no poder e no número de aplausos que recebemos. Mas a verdadeira grandeza, meus amigos, não está no brilho exterior, está naquilo que acontece no mais profundo do nosso ser, no silêncio diante de Deus. A Bíblia nos ensina que a humildade é o caminho para a verdadeira grandeza. Em Mateus 2, 3, 2, Jesus diz: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Este é um princípio contrário ao que o mundo nos diz. O mundo nos diz que para ser grande precisamos ser os primeiros, os mais audaciosos, os mais barulhentos. Mas o Senhor nos ensina que para ser grande aos seus olhos, devemos ser pequenos diante dele. Devemos ser humildes. A verdadeira força não vem da nossa capacidade de gritar mais alto ou de lutar mais ferozmente. Ela vem da nossa capacidade de nos curvar, de nos humilhar e de confiar em Deus. Quando somos humildes, Deus nos exalta. Quando estamos dispostos a descer, Ele nos levanta
quando olhamos para a vida de Jesus, vemos exatamente isso. O Filho de Deus, que tinha todo o poder do universo à sua disposição, escolheu viver uma vida de humildade. Ele não buscou os holofotes, ele não procurou os aplausos das multidões. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele nos mostrou que a verdadeira grandeza é encontrada na entrega e no serviço aos outros, na disposição de colocar os outros antes de nós mesmos. E é essa grandeza que Deus oferece a nós, não a grandeza do mundo, que é passageira e vazia, mas uma grandeza que vem do serviço humilde, da entrega, da disposição de fazer a vontade de Deus acima da nossa própria meios amigos. Se você quer ser grande aos olhos de Deus, aprenda a ser pequeno diante dele. Se você quer alcançar os maiores feitos, aprenda a servir com humildade. A verdadeira grandeza não é medida pelo que o mundo vê, mas pelo que Deus vê em nosso coração. E acredite, quando você viver assim, Deus o exaltará no momento certo, de uma maneira que o mundo jamais poderá compreender. Em um mundo onde tudo parece ser barulho e agitação, é fácil perdermos de vista aquilo que realmente importa. Somos constantemente bombardeados por informações, opiniões e expectativas. E muitas vezes nos vemos correndo atrás de algo que nunca nos satisfaz. Mas existe uma voz suave e calma, que nos chama no meio do caos. Essa é a voz do Deus. A Bíblia nos ensina que Deus fala conosco de maneira diferente do mundo. Em 1 Reis 1:9 e 1:2, encontramos a história do profeta Elias, que após enfrentar grandes desafios e perseguições, se escondeu em uma caverna. Ele esperou ouvir a voz de Deus, e o que ele ouviu foi surpreendente. O Senhor não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo. Ele estava na voz suave e tranquila que veio após tudo isso. Muitas vezes procuramos respostas rápidas, soluções fáceis e resultados imediatos. Queremos ouvir de Deus de maneira grandiosa e visível, mas Ele nos fala no silêncio. No momento em que nos aquietamos e nos preparamos para ouvir, é no silêncio que a voz de Deus se torna mais clara, mais forte, mais verdadeira. Ele não precisa gritar para ser ouvido, mas precisa de nossos corações dispostos a escutá-lo. É fundamental que aprendamos a ouvir essa voz. O que ela diz? Como ela nos guia? O Senhor fala conosco de muitas maneiras através da Bíblia. Através do pessoal, através das circunstâncias, mas especialmente quando nos retiramos do barulho do mundo para estarmos em Sua presença. Quando nos aquietamos, Ele pode falar ao nosso coração. E Sua voz traz paz, sabedoria e direção. Lembre-se de que ouvir a voz de Deus não é algo passivo. Requer disciplina, paciência e uma disposição de coração para esperar em silêncio. Deus não se apressa. Ele não fala enquanto estamos apressados. Ele fala quando estamos prontos para ouvir. Quando estamos dispostos a parar e ouvir a sua voz. E quando ouvimos, nossas vidas são transformadas. Então, meu amigo, neste momento, eu te convido a parar por um instante. Silencie o mundo ao seu redor e preste atenção na voz de Deus. Ele quer falar com você. Ele quer guiar seus passos, acalmar seu coração e lhe dar a direção que você tanto busca. Quando você ouvir essa voz, você saberá
que não há nada mais poderoso no mundo. Vivemos em uma época em que o barulho é constante. O mundo nunca para. E a pressão para falar e agir é imensa. Estamos sempre correndo atrás de algo, sempre procurando estar em movimento, em busca de reconhecimento e sucesso. Mas, no meio dessa agitação toda, Deus nos convida a parar, Ele nos chama a silenciar nossa alma e a nos aquietar diante dEle. O silêncio não é algo fácil de encontrar em um mundo tão barulhento. E muitas vezes ele é visto como fraqueza ou falta de ação. Porém, o silêncio diante de Deus não é inatividade. Ele, na verdade, uma das formas mais poderosas de ação espiritual. Em Salmos 4:6, 1:0, Deus nos diz: aquietai-vos e sabe que eu sou Deus. O silêncio diante de Deus é uma escolha ativa de confiar nele, de reconhecer que Ele é soberano e que não precisamos lutar nossas próprias batalhas sozinhos. Aprender a ficar em silêncio diante de Deus é um desafio, especialmente porque estamos tão acostumados a reagir a tudo e a todos ao nosso redor. A nossa cultura nos ensina que devemos ter uma resposta para tudo, que precisamos nos defender, que nunca podemos ficar em silêncio, pois isso nos tornaria vulneráveis. Mas Deus nos chama para o oposto, Ele nos chama para o silêncio que vem da confiança. Quando escolhemos ficar em silêncio diante das provocações, das críticas ou dos desafios, estamos colocando a batalha nas mãos de Deus. Não é uma passividade, mas uma confiança ativa. Estamos dizendo: Senhor, eu não preciso lutar por mim mesmo. Eu confio que o Senhor lutará por mim. E é nesse espaço de silêncio que Deus começa a agir de maneira poderosa. É claro que o silêncio não significa que devemos ser passivos o tempo todo. Há momentos em que Deus nos chama a falar, a agir e a tomar posição. No entanto, o silêncio é fundamental para a nossa preparação espiritual. Ele nos permite ouvir a direção de Deus e sentir a sua paz no meio da tempestade. Quando nos aquietamos diante de Deus, Ele se torna o nosso defensor, o nosso guia e a nossa força. Então, da próxima vez que você se sentir pressionado a reagir, a responder ou a lutar sozinho, lembre-se de que há poder no silêncio. Deus não está longe de você quando você se cala. Ele está mais perto do que nunca, esperando que você confie nele e permita que ele lute as suas batalhas. No mundo em que vivemos, muitas vezes nos é ensinado que a verdadeira grandeza está em se destacar, em ser visto, em ser reconhecido. A sociedade valoriza aqueles que têm fama, poder e status. Porém, o caminho de Deus é diferente. Ele nos chama a um caminho de humildade. E é através dela que encontramos a verdadeira grandeza. Em Filipenses 2:3, Paulo nos ensina: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A humildade não é algo que o mundo valoriza, mas ela é a chave para um relacionamento profundo com Deus. Para Ele, quem se humilha será exaltado. A verdadeira grandeza não vem de ser grande aos olhos dos outros, mas de se tornar pequeno diante de Deus. Jesus, nosso maior exemplo, nos ensinou que a verdadeira grandeza está no serviço aos outros. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Em Mateus 2:0, 2:6 a 28, ele diz: quem quiser ser grande entre vós, será vosso serviçal.
E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso escravo. Da mesma forma, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A grandeza no reino de Deus não é medida pela quantidade de seguidores, pelo poder ou pelo status, mas pela disposição de servir e colocar os outros em primeiro lugar. A humildade, portanto, não é uma fraqueza, ela é a verdadeira força. Pois é quando nos tornamos humildes diante de Deus que Ele nos usa de maneira poderosa. O orgulho nos afasta de Deus, mas a humildade nos aproxima dEle e nos coloca em posição de receber sua graça. Tiago 4:6. Está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nos humilhamos, reconhecemos nossa dependência de Deus e nos colocamos em suas mãos. É nesse lugar de rendição e confiança que Deus nos exalta na hora certa. Quando nos humilhamos, não buscamos reconhecimento, não buscamos honra própria, mas buscamos a glória de Deus e, nesse processo, Ele nos eleva a lugares que jamais poderíamos alcançar por nossos próprios méritos. Portanto, se você quer viver uma vida de grandeza aos olhos de Deus, escolha a humildade. Humilhe-se diante do Senhor e confie que Ele cuidará de você. A verdadeira grandeza é encontrada no serviço, na simplicidade e na disposição de viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com os padrões do mundo. Vivemos em um mundo onde somos constantemente distraídos. As demandas da vida cotidiana, as redes sociais, as expectativas das pessoas e os problemas que enfrentamos parecem exigir nossa atenção o tempo todo, mas no meio de tudo isso, Deus nos chama para um foco diferente, para uma atenção única, voltada para Ele. A Bíblia nos ensina que o foco em Deus traz clareza, propósito e direção para nossas vidas. Em Hebreus 1:2, somos instruídos a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Este versículo nos lembra que nossa atenção deve estar voltada para Cristo. E somente Ele é capaz de nos dar a visão correta e a sabedoria para viver. Quando focamos em Deus, todas as distrações perdem sua força. Quando tiramos os olhos das coisas temporais e colocamos nossa visão nas coisas eternas, nossa alma encontra paz e nossa vida se alinha com a vontade divina. O foco em Deus não significa ignorar os problemas ou fechar os olhos para as dificuldades da vida. Pelo contrário, Ele nos permite ver nossas lutas sob uma nova perspectiva. Quando mantemos os olhos em Cristo, somos lembrados de que Ele tem o controle de todas as coisas. Isso nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio, pois sabemos que não estamos sozinhos. Em 2 Coríntios 4:1-8, Paulo nos ensina assim: não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Muitas vezes, as preocupações do dia a dia podem nos tirar o foco de Deus. As dificuldades financeiras, os relacionamentos complicados, os medos e as ansiedades podem nos fazer perder a paz. Mas, quando colocamos nosso foco em Deus, Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Ele nos guia com sua sabedoria e nos dá a força para continuar, mesmo quando a jornada parece difícil. Focar em Deus também significa confiar nele em todas as áreas da vida. Quando focamos em Deus, não estamos mais preocupados com o que os outros pensam de nós.
com nossa reputação ou com nosso sucesso pessoal. O que importai a sua vontade. Em Mateus 6:3, Jesus nos ensina: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O foco em Deus nos libera do peso da preocupação, pois confiamos que Ele proverá o que precisamos no tempo certo. Portanto, se você deseja ter uma vida alinhada com o propósito de Deus, coloque seu foco nele. Tire os olhos das distrações temporais e busque sua presença com todo o coração. Quando você fizer isso, você verá como tudo em sua vida começa a se alinhar com a vontade dele. E a paz que vem dele tomará conta de seu coração. Em um mundo onde as pessoas estão constantemente tentando se fazer ouvir, o silêncio muitas vezes é subestimado. A sociedade nos ensina que devemos sempre falar, lutar pelo nosso espaço e nos afirmar. No entanto, há um poder profundo no silêncio que muitas vezes ignoramos. O silêncio diante de Deus não é um vazio, mas uma maneira poderosa de permitir que Ele trabalhe em nossa vida. A Bíblia nos ensina que o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Em Êxodo 1:4, Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando o povo estava cercado pelos egípcios e parecia que não havia mais saída, Moisés os instruiu a ficar em silêncio e confiar que Deus iria agir em favor deles. E foi exatamente o que aconteceu. Deus abriu o Mar Vermelho e fez com que o povo passasse em segurança. O silêncio foi uma demonstração de confiança em Deus. E Deus respondeu com um milagre. O silêncio não é uma forma de passividade, mas uma expressão de fé e confiança em Deus. Muitas vezes, queremos resolver nossos problemas por conta própria, reagir a uma situação ou dar nossa opinião imediatamente. No entanto, Deus nos chama a um lugar de quietude, onde podemos ouvir sua voz e permitir que Ele guie nossas ações. Quando ficamos em silêncio, estamos criando espaço para Deus agir de maneiras que nunca poderíamos prever. O orgulho nos impulsiona a querer sempre ter a última palavra, a sermos os primeiros a falar e agir. Mas a humildade nos ensina que, em muitas situações, o silêncio é a melhor resposta. Jesus, em sua caminhada, muitas vezes se calou diante de acusações, julgamentos e até mesmo diante da morte. Ele sabia que o silêncio não era fraqueza, mas uma maneira de confiar plenamente no Pai. Em Isaías 5:3-7, lemos sobre Jesus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Quando escolhemos ficar em silêncio, estamos dizendo a Deus que confiamos em sua soberania, que acreditamos que Ele tem o controle de tudo. O silêncio é uma maneira de entregar nossas lutas a Deus, de deixar que Ele seja o nosso defensor. Muitas batalhas na vida são ganhas não pela nossa força ou palavras, mas pelo poder de Deus, que age quando nos aquietamos. Em nossa vida cotidiana, aprender a ficar em silêncio não significa se omitir, mas sim confiar em Deus e buscar sua direção antes de agir. Osh Vezesh. O melhor que podemos fazer é ficar em silêncio, orar e esperar pela orientação de Deus. Quando fazemos isso, estamos permitindo que Deus nos mostre o que devemos fazer, no momento certo e da maneira certa. Então, da próxima vez que você se sentir pressionado a reagir, lembre-se, o silêncio diante de Deus é uma atitude de fé ao se aquietar. Você está permitindo que Deus faça o que só Ele pode fazer. Não subestime o poder do silêncio.
Ele não é um vazio, mas um espaço sagrado onde Deus pode agir e transformar a sua vida. Em um mundo tão acelerado, onde as demandas parecem ser infinitas e o ritmo da vida não desacelera, é fácil se sentir sobrecarregado e perdido. As dificuldades, as batalhas diárias e os desafios da vida podem nos deixar exaustos, tanto física quanto emocionalmente. Porém, há um lugar onde podemos encontrar descanso, um lugar onde nossa alma pode ser restaurada no silêncio diante de Deus. A Bíblia nos ensina que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e que é Ele quem nos restaura. Em Salmos 2, 3, 2, hasta 3, o salmista diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para águas tranquilas, refrigera a minha alma. Em meio à turbulência e aos desafios da vida, Deus nos convida a parar, a descansar e a ser restaurados em sua presença, e é no silêncio que encontramos esse refúgio. O silêncio diante de Deus não é apenas uma pausa do barulho externo, mas uma oportunidade para nos reconectarmos com Ele, para nos refazermos espiritualmente. Muitas vezes, estamos tão focados em resolver problemas ou alcançar metas, que esquecemos de cuidar da nossa alma. O Senhor nos chama a um descanso profundo, onde podemos deixar nossas preocupações, ansiedades e medos aos seus pés. Em 2 Coríntios 1:9, Paulo compartilha o que aprendeu em suas fraquezas. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos fracos, é quando Deus pode fazer o seu poder brilhar em nós. O silêncio é o momento onde deixamos de tentar fazer tudo sozinhos e permitimos que Deus nos fortaleça e nos renove. Ele nos restaura quando nos aquietamos em sua presença e reconhecemos que precisamos dele. Esse processo de restauração no silêncio não acontece de forma instantânea, mas ao longo do tempo, à medida que aprendemos a esperar em Deus. O silêncio exige paciência e confiança. Ele nos ensina a confiar no tempo perfeito de Deus, sabendo que Ele está trabalhando em nós, mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. Em Isaías 4:3-1, lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quando nos retiramos do barulho, quando buscamos a quietude e a tranquilidade em Deus, Ele nos fortalece, Ele nos dá as forças para continuar, mesmo quando estamos exaustos. Portanto, se você se sente esgotado, sobrecarregado ou perdido, saiba que Deus está convidando você a encontrar descanso nele. O silêncio diante de Deus é um lugar de restauração, onde você pode deixar as cargas que está carregando e permitir que Ele faça uma obra em sua vida. Ele não apenas restaura suas forças, mas também renova sua visão e dá novo propósito ao seu coração. O silêncio é o lugar onde Deus começa a curar suas feridas, a restaurar seu espírito e a te preparar para a próxima etapa da sua jornada. Então, pare por um momento, silencie sua alma e busque o Senhor. Ele é o único capaz de trazer a verdadeira restauração que sua alma tanto precisa. Vivemos em um mundo onde a busca por sucesso muitas vezes está ligada ao orgulho e ao desejo de sermos vistos e reconhecidos. A sociedade valoriza aqueles que se exaltam, que têm poder e que estão sempre na frente. No entanto, a Bíblia nos ensina que no reino de Deus
O caminho para a verdadeira grandeza é o oposto. É pela humildade que encontramos a verdadeira força e direção de Deus para nossas vidas. Tiago 4:6. Vemos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Este versículo nos lembra que o orgulho nos afasta de Deus, enquanto a humildade abre a porta para que Ele derrame sua graça sobre nós. Deus não trabalha através da arrogância ou do desejo de exaltação pessoal. Ele trabalha através de corações humildes, que reconhecem a sua soberania e se entregam totalmente à sua vontade. A humildade não significa se diminuir ou se sentir inferior, mas sim reconhecer que sem Deus nada somos. Em vez de tentar nos promover, devemos buscar exaltar a Deus e a sua vontade para nossas vidas. Quando agimos com humildade, Deus nos coloca em posição de receber sua direção e estratégia divina para o sucesso que Ele deseja para nós. Vemos um exemplo claro disso na vida de Jesus. Mesmo sendo o Filho de Deus, Ele não veio com poder humano ou para ser servido. Em vez disso, Ele se fez servo de todos. Em Mateus 2:0, 2:8, Jesus diz, da mesma forma, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus nos ensinou que a verdadeira grandeza vem do serviço humilde aos outros, não da busca incessante por honra ou reconhecimento. Ele mostrou que o reino de Deus é construído pela estratégia divina da humildade, onde aqueles que se humilham serão exaltados no tempo perfeito de Deus. Quando escolhemos seguir esse caminho de humildade, estamos nos alinhando com a estratégia de Deus para nossas vidas. A humildade não é fraqueza, mas uma postura de força sob a direção divina. Ela nos prepara para o que Deus deseja realizar em nós e através de nós. Não precisamos lutar pelas nossas próprias vitórias. Quando nos humilhamos, Deus nos coloca no lugar certo, no momento certo, para a realização de seu propósito. Em 1 Pedro 5:6, somos lembrados: humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Deus sabe exatamente o momento certo para nos levantar e nos exaltar. Quando agimos com humildade, Ele nos guia e nos dá a direção certa. Ao invés de sermos guiados pelos nossos próprios desejos ou ambições egoístas. Portanto, se você deseja ver a mão de Deus agir em sua vida, escolha a humildade. Não se trata de fazer menos de si mesmo, mas de reconhecer que tudo que você tem e tudo que você é, vem de Deus. Quando você se humilha diante dele, você se coloca na posição de receber sua graça, sua direção e sua bênção. A humildade é a chave para o alinhamento com a vontade divina. Ao se humilhar, você abre espaço para que Deus trabalhe em sua vida de maneira poderosa e eficaz. Deus honra os humildes. E aqueles que se entregam ao seu plano serão elevados ao seu tempo perfeito. Na vida, todos nós enfrentamos tempestades, desafios inesperados, dificuldades que parecem insuperáveis, momentos em que tudo parece desmoronar. Nesses momentos, a tentação é grande de reagir rapidamente, de tentar resolver tudo à nossa maneira. Mas, paradoxalmente,
É justamente no momento em que somos chamados a ficar em silêncio que encontramos a verdadeira força para superar as adversidades. A Bíblia nos ensina que a força verdadeira não vem de lutar com nossas próprias forças, mas de confiar em Deus e descansar em sua soberania. Em 2 Coríntios 1:2-1:0, Paulo revela um princípio profundo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ele não está dizendo que devemos ser fracos ou não, lutar contra os problemas, mas que quando reconhecemos nossa fraqueza e dependência de Deus, Ele nos fortalece. A nossa vulnerabilidade se torna um espaço onde a força de Deus pode se manifestar. Muitas vezes, queremos controlar cada situação, queremos reagir, gritar, nos defender. Mas a verdadeira vitória, segundo as Escrituras, vem quando escolhemos não reagir de imediato, mas esperar em Deus e confiar em sua direção. Tiago 1:19, somos instruídos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardo para falar, tardo para irar-se, acuir. Somos lembrados de que o silêncio e a paciência, em vez da reação impulsiva, são a chave para a verdadeira sabedoria e vitória em tempos de adversidade. Quando estamos diante de dificuldades, o silêncio não significa inação. Significa confiar em Deus e permitir que Ele lute por nós. O Senhor é quem comanda as tempestades. E Ele é quem tem o poder de acalmar o vento e as ondas. Em Marcos 4:3-9, vemos Jesus acalmando a tempestade. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e o vento se aquietou. É uva grande bonança. Quando confiamos em Deus e permanecemos em silêncio, Ele traz paz e resolução para as nossas tempestades. Há algo poderoso em confiar no tempo de Deus e em esperar a sua resposta. Em vez de tentar controlar tudo por conta própria, a Bíblia nos ensina que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 4:0-3:1. A força verdadeira vem de esperar em Deus e não nos apressar para encontrar soluções precipitadas. A verdadeira força é encontrada na confiança silenciosa em Deus. Quando não reagimos com impaciência ou desespero, mas esperamos com fé. Deus age em nosso favor. Quando nos aquietamos diante dele, nos entregamos ao seu controle e abrimos espaço para que Ele mostre o seu poder e sabedoria de maneiras que nunca poderíamos imaginar. O silêncio não é passivo, é uma escolha ativa de confiar que Deus está no controle e que Ele nunca falha. Portanto, quando você enfrentar dificuldades, em vez de se desesperar ou agir impulsivamente, faça uma pausa, entre em silêncio, ore e confie que Deus está lutando por você. Ele é a nossa rocha em tempos de tempestade e Ele trará a vitória no momento certo. Vivemos em um mundo onde a batalha espiritual é uma realidade constante. Não se trata de lutar contra pessoas ou circunstâncias, mas contra forças espirituais que buscam desviar nosso foco e nos afastar de Deus. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade. Efésios 6:1-2. Nesses momentos de luta, é fundamental entender que a verdadeira batalha é vencida quando nos aquietamos diante de Deus, em silêncio e confiança. Muitas vezes, quando estamos em meio a uma batalha espiritual, a tentação é reagir, lutar com nossas próprias forças, tentar resolver tudo com nossas palavras e ações. Porém,
O que vemos nas Escrituras é que a vitória vem quando escolhemos confiar em Deus e esperar pela sua intervenção. Em 2 Crônicas 2:017, Deus diz ao povo de Judá: esta batalha não é vossa, mas de Deus. Isso nos lembra que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele luta por nós. E o silêncio diante da luta não é um sinal de fraqueza, mas de confiança no poder de Deus. Em muitas situações de provação, Deus nos chama para o silêncio, para a espera, pois Ele sabe exatamente o que fazer. Em vez de agirmos precipitadamente, Ele nos convida a confiar nele, a descansar em sua soberania. O silêncio diante das dificuldades é uma forma de reconhecer que, por mais poderosos que sejamos, a batalha espiritual é vencida por meio da graça e do poder de Deus, não pela nossa força ou habilidades. Um exemplo claro disso é a história de Jesus no deserto. Quando o diabo tentou Jesus, ele não reagiu com palavras vazias ou discussões, mas com a palavra de Deus. Cada resposta de Jesus foi um ato de confiança e submissão ao Pai, em um silêncio que declarava sua total dependência de Deus. Ele sabia que a batalha espiritual não era sobre discutir ou convencer, mas sobre permanecer firme na palavra e confiar que Deus traria a vitória. Em Efésios 6:3, Paulo nos instrui a tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. E, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso nos ensina que a vitória espiritual não vem pela nossa ação imediata, mas pela nossa perseverança e confiança em Deus. Osh Vezesh. Precisamos de silêncio e paciência para ver Deus agir em nosso favor. Quando permanecemos firmes em nossa fé, mesmo quando não vemos resultados imediatos, estamos permitindo que Deus, em seu tempo, traga vitória. Portanto, na próxima vez que você se sentir em meio a uma batalha espiritual, saiba que o silêncio não é uma derrota, ele é uma estratégia divina. A verdadeira vitória é conquistada quando colocamos nossa confiança em Deus, esperando pacientemente e permitindo que Ele vá à frente de nossa luta. Não importa quão difícil seja a batalha, lembre-se de que Deus já venceu por nós, e é em seu nome que encontramos a força para permanecer firmes. O silêncio diante de Deus tem o poder de abrir portas que nem imaginamos. Em um mundo que nos ensina a lutar por cada oportunidade, a gritar para ser ouvido, Deus nos mostra que, muitas vezes, o caminho para o seu propósito em nossas vidas não está na luta e no esforço contínuo, mas no silêncio e na confiança total em sua direção. Em Apocalipse 3:8, Deus diz: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Essa porta aberta por Deus é um convite para que, em vez de forçar a entrada, esperemos em sua direção. Osh Vezesh. Estamos tão focados em buscar nossas próprias soluções, em abrir nossas próprias portas, que esquecemos que Deus já preparou o caminho para nós. Ele nos chama a esperar, a confiar no seu tempo e, mais importante, a permanecer em silêncio e obedientes enquanto Ele age. Quando falamos sobre abrir portas, estamos falando sobre oportunidades divinas, caminhos que Deus prepara para nós. E a Bíblia nos ensina que essas portas não são abertas pelo nosso esforço humano,
mas pela graça e misericórdia de Deus. Em 2 Coríntios 2:1 ou 2, Paulo fala sobre uma porta aberta que Deus colocou diante dele, mas ele precisa esperar a direção do Senhor para atravessar. Essa atitude de confiança no silêncio é essencial para que possamos realmente ver Deus abrindo as portas certas na nossa vida. A ideia de esperar em silêncio é contraintuitiva para o nosso mundo atual. A sociedade nos pressiona a ser rápidos, a buscar soluções imediatas e a nos afirmar o tempo todo. No entanto, Deus nos convida a fazer o oposto. Ele nos chama a confiar nele em cada passo, a esperar pacientemente e no meio do silêncio. Perceber as portas que ele já abriu. O silêncio não é um tempo de inatividade, mas de preparação. É quando nos aquietamos que podemos ouvir a voz de Deus nos guiando para o próximo passo, revelando as oportunidades que ele preparou. Em Isaías 3:0-1-5, lemos: na quietude e na confiança está a vossa força. Esta passagem nos lembra que a verdadeira força não vem de nossa ação frenética, mas da quietude e da confiança em Deus. Quando paramos de tentar controlar tudo, quando nos aquietamos em sua presença, é aí que as portas se abrem e os caminhos se tornam claros. Em vez de forçar as coisas, Deus nos ensina a confiar em seu timing perfeito e em sua sabedoria divina. Portanto, se você está diante de uma decisão importante ou de uma situação difícil e não sabe para onde ir, saiba que o silêncio diante de Deus é o que mais pode abrir portas para você. Não tenha medo de esperar. Não se deixe levar pela pressa ou pela pressão de buscar soluções imediatas. Ao invés disso, faça uma pausa, aquiete seu coração e espere que Deus abra as portas no momento certo. Ele já está trabalhando para você. E o silêncio é a preparação para a vitória que Ele tem para a sua vida. Em meio às dificuldades e distrações da vida, muitas vezes nos deixamos levar pela visão limitada que temos das circunstâncias. Nossos olhos humanos podem nos fazer focar no que está acontecendo ao nosso redor, nas dificuldades, no sofrimento e nas preocupações. Mas Deus nos convida a ver o mundo de uma perspectiva diferente. Uma perspectiva que só pode ser alcançada quando aprendemos a silenciar o barulho do mundo e focar em sua visão. Em 2 Coríntios 4:1-8, Paulo nos ensina assim: não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Este versículo nos lembra que as dificuldades que enfrentamos no presente são temporárias. Elas fazem parte da vida, mas não devem definir nossa realidade. O que é eterno. O que realmente importa não está nas coisas que vemos com os olhos naturais, mas nas coisas que vemos com os olhos espirituais. Quando olhamos para o mundo através dos olhos de Deus, encontramos esperança, força e propósito. Mesmo nas situações mais difíceis, o mundo nos ensina a avaliar tudo com base no que é visível: status, riqueza, sucesso, aparência. Mas Deus nos convida a olhar além das aparências, a ver com os olhos do coração, a perceber o que Ele está fazendo por trás das cenas. Em 1 Samuel 1:6-7, Deus diz a Samuel: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê aparência, mas o Senhor olha o coração. Quando aprendemos a focar em Deus e a ouvir sua voz, começamos a ver o mundo e as pessoas ao nosso redor com compaixão e entendimento, não com julgamento
ou pressa de agir. Ao silenciarmos o ruído interno e externo, podemos realmente perceber a obra de Deus em nossas vidas. Em vez de ficar sobrecarregados pelas circunstâncias visíveis, podemos ver as bênçãos que Ele está preparando em nossas vidas. Ash Vezesh. As dificuldades podem nos cegar para a presença de Deus. Mas quando nos aquietamos e colocamos nossa confiança nele, podemos ver a sua mão guiando nossos passos. O silêncio diante de Deus nos dá a oportunidade de ajustar nossa visão. Ele nos permite olhar para as situações não com os olhos da preocupação, mas com a perspectiva da fé. Quando focamos em Deus, podemos ver as oportunidades que Ele coloca diante de nós. Podemos perceber a beleza no meio da luta e encontramos força para seguir em frente. Em Filipenses 4:8, Paulo nos ensina a focar no que é bom e verdadeiro, finalmente. Irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando ajustamos nossa visão para focar no que é eterno e bom, nossa perspectiva muda completamente. O silêncio e o foco em Deus nos permitem ver o mundo da maneira que Ele vê, cheio de oportunidades para crescimento, amor e serviço. Portanto, ao enfrentar as dificuldades da vida, em vez de se deixar levar pela visão limitada e pelas preocupações do momento, busque olhar através dos olhos de Deus. Deixe o silêncio ser a ferramenta que abre seus olhos espirituais para as verdades eternas. Quando você começa a ver o mundo com os olhos de Deus, tudo se torna mais claro, mais cheio de propósito. E a paz que vem de sua visão preenche sua alma. Respostas por mudanças, por milagres que parecem demorar a acontecer. Em tempos de silêncio, é fácil questionar, duvidar e até perder a esperança. No entanto, a Bíblia nos ensina que é justamente no silêncio que Deus está nos moldando, nos preparando e nos fortalecendo para aquilo que Ele tem para nossas vidas. O silêncio diante de Deus não é um tempo de inatividade ou abandono. Pelo contrário, é um período em que Ele trabalha em nosso coração, nos refina e nos prepara para as bênçãos que Ele tem reservado. Em Salmos 3:7, o salmista nos diz: descansa no Senhor e espera nele com paciência. Essa palavra nos chama a confiar em Deus mesmo quando não vemos respostas imediatas, quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. O silêncio não é uma pausa vazia, é um espaço onde Deus nos fortalece e onde nossa fé se torna mais firme. Durante o período de silêncio, nossa esperança é testada, mas é também no silêncio que aprendemos a depender totalmente de Deus. Quando não temos mais respostas próprias, é aí que aprendemos a confiar plenamente em sua soberania. O silêncio é um convite para que nos rendamos ao seu tempo e à sua vontade. Em Isaías 4:3-1, encontramos uma promessa maravilhosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quando nos aquietamos diante de Deus, Ele renova a nossa força e nos dá a esperança para continuar. O silêncio também é um tempo de preparação. Muitas vezes, as maiores bênçãos de Deus não chegam no momento em que esperamos,
mas são reveladas no tempo perfeito dele. E esse tempo de espera, muitas vezes, é cheio de silêncio, mas é um silêncio que fortalece a nossa esperança. Deus está trabalhando nos bastidores, nos preparando para algo maior do que podemos imaginar. Como diz em Romanos 5, 4 até 5, e a perseverança produz caráter, e o caráter, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi dado, quando permanecemos em silêncio diante de Deus, esperando pacientemente, a esperança vai crescendo dentro de nós. Aprendemos a confiar em sua promessa de que Ele nunca nos abandonará e que Ele sempre tem o melhor para nós. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em silêncio, Deus está trabalhando em nosso favor, nos moldando para sermos mais semelhantes a Cristo. Portanto, se você está em um período de espera, não veja o silêncio como algo negativo. Ao contrário, veja-o como uma oportunidade de crescer em fé e esperança. Deixe que o silêncio diante de Deus fortaleça sua confiança nele. Quando você se aquieta e espera, Deus está preparando algo extraordinário para a sua vida. Ele está renovando suas forças, transformando o seu caráter e fazendo com que sua esperança se torne uma rocha sólida, que não será abalada, independentemente das circunstâncias. Ao longo desta jornada, vimos que o silêncio diante de Deus não é apenas uma pausa, mas uma poderosa estratégia espiritual. É no silêncio que encontramos força, direção e o poder divino que nos capacita a viver conforme o seu propósito. A verdade que precisamos entender é que a vitória não vem através da nossa própria luta ou da nossa tentativa incessante de controlar as situações, mas por meio da obediência a Deus e da confiança em seu tempo perfeito. A Bíblia nos ensina que a verdadeira vitória não é conquistada com palavras vazias ou com ações impulsivas, mas através da obediência silenciosa ao Senhor. Em 1 Samuel 1:5-2, vemos que o Senhor se agrada mais da obediência do que dos sacrifícios. Isso significa que é mais do que nossas boas intenções ou nossos esforços. Deus valoriza a nossa disposição em seguir a sua vontade. Ele nos chama a confiar nele e a nos aquietar para que Ele tenha espaço para agir em nossas vidas. A vitória espiritual é conquistada quando colocamos nossas esperanças e nossos planos nas mãos de Deus, quando aprendemos a esperar em silêncio, em vez de buscar soluções por conta própria, estamos permitindo que o Senhor nos guie da maneira certa. Em Salmos 3, 7, 5, a Escritura nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O Senhor está no controle de tudo, e Ele nos chama a confiar em seu poder para transformar nossas circunstâncias e nos levar à vitória. A verdadeira força, a verdadeira vitória, vem da obediência silenciosa e confiante. Jesus, nosso maior exemplo, nos mostrou o poder da obediência ao Pai, mesmo quando isso significava sofrer e ser rejeitado. Ele não gritou para que o mundo o ouvisse. Ele se entregou em total confiança ao plano de Deus. E foi através dessa obediência silenciosa que a vitória sobre a morte e o pecado foi conquistada. Em 2 Coríntios 1:9, Deus nos lembra: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos silenciamos e nos entregamos à sua vontade, Deus faz a sua força se manifestar em nossa fraqueza, o que parece ser um tempo de silêncio. Muitas vezes na verdade,
o momento em que Deus está trabalhando de forma mais poderosa em nós. Portanto, se você sente que está num período de silêncio em sua vida, saiba que isso não significa que Deus o abandonou. Pelo contrário, é o tempo em que Ele está moldando sua vida, purificando seus desejos e preparando você para algo maior. A verdadeira vitória não é conquistada por meio de nossa luta constante, mas pela obediência silenciosa e pela confiança em Deus. Ele está com você, Ele está guiando você, e Ele trará a vitória no seu tempo perfeito. Em Apocalipse 3:2-1, vemos a promessa de que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. A verdadeira vitória é a união com Cristo e sentar-se com Ele no lugar de honra que Ele preparou para nós. Quando escolhemos o caminho do silêncio e da obediência, estamos nos preparando para reinar com Ele, para viver a vitória que Ele já conquistou por nós.